Então vamos lá, bora. Como vocês podem ver aí no título, hoje 15 questõezinhas de classe gramatical. Vamos começar com português. Por enquanto eu não tenho uma, a melhor letra possível para que eu consiga fazer questões de exatas, mas logo mais será resolvido e poderemos trazer vários conteúdos. Eu coloquei as questões aqui em PDF, assim eu consigo escrever aqui para poder fazer uma breve explicação. Então, sem mais enrolações, aproveita aí pelo meu esforço aí para agradecer. Deixe o seu like e também, se for possível, inscreva-se no canal, porque o objetivo é trazer não somente mais questões de português, como todas as matérias inerentes aos concursos militares, como física, química, matemática, história, geografia, e isso pode ajudar muito quem está aí querendo arrumar questões que tenham uma resolução mais detalhada, e você deixando o like vai me ajudar bastante. Mas então, 59, que é a primeira, que pergunta o seguinte: qual a palavra ou expressão grifada que não, aqui está em negrito, que não tem valor adjetivo? Adjetivo é que ele caracteriza, né? Que dá uma característica específica para alguma coisa, para algum sujeito, por exemplo. Então, letra A. Vontade de mudar as cores do vestido tão feias. Será que esse feias aqui que está em destaque, ele é um aditivo? Acho que não há grande dificuldade de perceber que ele realmente funciona como um aditivo, visto que ele classifica as cores do vestido. O que as cores são? São bonitas? São fortes? São brilhantes, reluzentes? Não, elas são feias. Então, realmente é um aditivo. Até você pode tentar pegar essa palavra que ele supostamente diz que é um aditivo e colocar junto dos sujeitos, né? Por exemplo, ele é feio, ela é feia, eles são feios, então realmente esse feio é um aditivo. Então, já que ele quer que não tem valor aditivo, a letra A ela não é o gabarito, apesar de que feias realmente é um aditivo. Então, letra A já não é o nosso gabarito, não soluciona a nossa questão. Letra B. De minha pátria sem sapatos. Esse sem sapatos, ele tá junto do pátria, então ele é uma adjunta de nominal. E a adjunta de nominal tem por valor um aditivo. É uma pátria bonita, é uma pátria verde, é uma pátria, qualquer aditivo aí que você possa pensar. Ela é uma pátria sem sapatos, sei lá, mais comicamente pensando, uma pátria assapateada, que não tem sapatos. Então, realmente, novamente, é um aditivo, tem função de aditivo. Logo, também não pode ser letra B, visto que não há. Aqui o melhor, que há aditivo e a questão é que não há. Letra C. Vi minha humilde morte cara a cara. Agora já muda um pouquinho. Por quê? Qual foi a forma com que ele viu a morte? Eu vi a morte cara a cara. Logo, isso aqui é uma adjunta adverbial de modo. Ou melhor, tem uma função de advérbio, um advérbio de modo. Logo, agora sim, letra C seria o nosso gabarito. Pois não há, por exemplo, como eu não há função de aditivo, não, por exemplo, eu cara a cara, tu cara a cara, não é um aditivo, por exemplo, como letra A, que feias aqui. Então, só para desencargo de consciência, temos aqui as outras alternativas D e E para ver se elas são aditivas. A gente já marcou letra C, visto que aqui é um advérbio, mas logo também tem que ter D e E devem ser aditivos. Fiquei simples, sem fontes. É a forma com que ele ficou, é uma característica dele, ele está sem fontes. Não sei muito bem o que ele quis dizer com isso, mas funciona como aditivo. Por exemplo, fiquei simples, cansado. Cansado seria um aditivo também. Letra E. Em longas lágrimas amargas. As lágrimas são amargas, logo também um aditivo. Sendo assim, nem letra D e nem letra E poderiam ser o gabarito. Logo, 59, gabarito letra C. Vamos lá. Próximo.
60. A expressão sublinhada em A, um quer que seja de satânico na pupila da onça. Funciona como? Aí, letra A, substantivo, adjetivo, advérbio, pronome ou verbo. Verbo não é, né? Porque quer que seja é uma... No mínimo, uma locução verbal. Então, já podemos descartar o verbo. Só que, opa, vou fazer de vermelho aqui para destacar o erro. Aqui, verbo não é correto. Só que agora, quem tem um olhar mais clínico, ou já está um pouco mais atento, aqui nós temos o numeral 1. Tá, e o que isso tem a ver? Tem a ver que, em alguns cenários, ele pode, e é o que está acontecendo aqui, substantivar o que vem depois, né? Aquela história do o correr, sei lá, o correr da menina é ágil. Correr não é verbo aqui. Por quê? Porque este o aqui, ele está funcionando como, ele está substantivando o correr. Logo, esse aqui é artigo aqui. Ele está substantivando. O artigo o vai pegar esse que anteriormente era verbo e vai se transformar num substantivo. Substantivo. É isso. E é o que está acontecendo aqui. E aí eu já acabo trazendo a resposta, que viria a ser a letra A. Substantivo, pois há um quer que seja. Por exemplo, esse quer que seja, ele não pode não parecer tão facilmente um substantivo, mas troque por algo que você tem certeza que é um substantivo. Só que aí também a frase perde sentido, mas há um macaco de satânico aqui na pupila da onça. Esse macaco é um caderno, sei lá, é um raio. Raio é substantivo. Logo, fica um pouco mais claro. Aí há um quer que seja, então isso aqui seria um substantivo. Substantivo, abreviação aí. Então, 60, letra A. Próxima questão. Imagino que você já esteja, por exemplo, pausando os vídeos e fazendo anteriormente a mim. De nada adianta você aí acompanhar minha resolução e pensar junto com o raciocínio que eu aqui faço para fazer as questões. Faça ela, sei lá, marca a letra A aí e depois a gente corrige e vê qual que deveria ser a correta. Então, 81. As expressões sublinhadas correspondem a um advérbio, exceto em maiúsculo, Arial 12 e negrito. Ou seja, não quer um advérbio. Aparecia aqui vez por outra. Esse vez por outra, ele talvez, para mim, parece já direto, já de cara, que é um advérbio. Ainda mais se substituir por às vezes. Por exemplo, aquele às vezes, locução adverbial feminina. Às vezes. Poderia ter ficado maior esse aqui, mas não foi dessa vez. Aqui, vamos ver como é que aumenta o tamanho dessa letra. Então fica assim mesmo. Vamos escrever a lápis aqui. Esse às vezes aqui. Às vezes. Pois é, por isso que eu não gostaria de escrever a lápis. Por quê? Porque é um garrancho de uma letra. Aqui, ó. Vez por outra, ele é equivalente a as, crase, porque é uma locução adverbial feminina, vezes. Olha só, que coisa mais feia. Mas um dia eu vou melhorar. Aparecia aqui, às vezes. Às vezes aparecia aqui. Então, realmente é um advérbio. É uma locução adverbial, mas enfim, ele está pedindo... corresponde a um advérbio. Então, não pode ser letra A. Por quê? Porque é um advérbio. Mas ele pediu o advérbio? Não, ele pediu exceto ali, tá? Maiúsculo, negrito, Arial 12. B. Durante o discurso, manteve-se em silêncio. Esse manteve-se em silêncio realmente é um advérbio, porque foi a forma com que ele se manteve. Como que ele se manteve? Inquieto? Não, ele se manteve em silêncio. Logo, também é um advérbio, é a forma, advérbio de modo. Logo, B também não pode ser. Agora que eu percebi que eu estou fazendo de azul,
quero vermelho para marcar o errado. Vermelho aqui. Próximo. Durante o discurso manteve-se em silêncio. Novamente, advérbio. Barra. C. Não disse, com certeza se virá. Certamente poderia ser substituído aí. Esse com certeza foi a forma que ele disse. Novamente, um advérbio. Porque ele não disse, por fato dele não ter certeza, ele deixou essa informação incerta. Logo, ela não disse certamente se virá. Esse mente, liga no final das palavras, certamente. Esse sufixo mente, ele é a marca registrada de um advérbio. Advérbio. Então, C também não é. Barra. Afirmo-lhe que não ouvi frente a frente. Novamente, aqui nem na questão anterior, o cara a cara, o frente a frente é uma locução adverbial. Deveria ter crase aqui. Lógico que não. Por quê? Porque não vai crase entre palavras repetidas. Então, novamente não temos o gabarito aqui. E logo, se não for A, B, C, D, E, só vai até a letra E, logo temos obrigatoriamente que o gabarito tem que ser E. Então, veremos. E. As ações do homem são imprescindíveis. Aqui é aquela velha história do adjunto adnominal com sentido de posse. Apagarei aqui o certamente, para que eu tenha mais espaço. Pronto. As ações dele, por exemplo, as ações do homem, as ações que pertencem àquele homem, tem uma clara ideia de posse aqui. Por exemplo, se não fosse ações, as malas dele, as malas do homem. Acho que já ficou bastante claro, não vou ser muito prolixo nisso e repetitivo, mas tem essa ideia de posse. Mas o que tem a ver que tem ideia de posse? Quando existir essa ideia de posse é um adjunto adnominal. E outro fato que prova aqui é que ele está junto de ações. Ações é verbo? Não, é substantivo, também conhecido como nome, é um nome. Aí, substantivo. Então, temos aqui que o do homem, que está ligado ao substantivo ações, ele será um adjunto, ADJ, né? Ponto ADN. Por que você não escreve tudo? Porque se assim já está ruim, imagina escrever tudo. Adjunto, adnominal. Vai ser horrendo. Então, tá aqui nosso gabarito. Por quê? Porque ele queria que não fosse uma ideia de advérbio, não fosse um advérbio. Logo, letra I, adjunto adnominal. As ações do homem, ideia de posse e tal, tudo mais. É bastante importante se atentar a esse fato da presença de uma ideia de posse para diferenciar complemento nominal de um adjunto adnominal. Hoje eu acabei não trazendo, mas em questões futuras isso certamente aparecerá. E assim a gente pode trabalhar e vai ajudar bastante a saber se vai ser A, se vai ser B, se vai ser C, visto que se terá essa arma, que é muito útil para separar um adjunto adnominal e complemento nominal, fora algumas outras que também são necessárias, porque somente ideia de posse não vai solucionar todas as questões. Então vamos lá. Próximo, 82. Aquela velha e chata e dolorida distinção entre mal com U e mal com L. Mal com U é sinônimo, ou melhor, é antônimo, melhor dizendo, de bom. E mal com L eu costumo lembrar de mal feito, porque aí eu já classificando mal feito, temos aqui cruzes, temos aqui um hieróglifo do Egito aqui, feito, mal feito, mal feito, mal feito. Esse L ficou ridículo, mal feito. Aqui, esse mal, ele é advérbio. Por quê? Porque foi a forma com que foi feito. Aí já me ajuda em grandes situações e várias situações a distinguir entre um e outro. Então vamos lá. Ele não é um sujeito tão mal ou mal assim.
ele está classificando como adjetivo, né? Ele está querendo dizer que essa pessoa ela não é uma pessoa ruim, uma pessoa boa. Ele quer dizer que é uma pessoa boa, uma pessoa, vamos dizer assim, gente da gente, usando uma expressão mais cotidiana. Então aqui, vai ser mal com ela ou vai ser mal com u? Vai ser mal com u. Por que vai ser mal com u? Porque não é advérbio, e mal com L é advérbio. Então, eu estou com vermelho, vamos ler azul. Mal. Mal. Acontece, porém, que ela se acostumou mal com U, mal com L. Acostumar é verbo. Então, o que vai depois de um verbo junto com um verbo, entre adjetivo e advérbio? Não necessariamente precisa ser um adjetivo, mas irá mal, né? Por que mal com L eu me refiro? Mal. Por quê? Advérbio. Foi a forma com que ela acostumou, advérbio de modo. Por exemplo, mal feito, mal acostumado, mal acostumou mal. Então, já, se bem que eu até poderia já ter tirado algumas aqui. A, B sai porque aqui é mal com L, não é o que quero. Sai a C porque é mal com L também. A segunda, mal com U, mal com U. L, mal com L, mal com U. Caramba, dava pra matar só por duas. Mas, aqui ela também sai, ó. Segunda, mal com U. Perdeu a graça, mas ainda assim, como estamos aqui para estudar, papirar. Bora para 3. Ele é alguma coisa elemento. Ele é um mau elemento. Um elemento ruim, que não presta. É advérbio? Lógico que não, é aditivo. Está classificando esse sujeito como alguém ruim. Antônimo de bom. Um bom elemento. Não existe bem elemento. Seria um bom elemento. Porque o mal também é mal com L. O oposto é bem. Porque, por exemplo, qual que é o oposto de mal feito? Bem feito. Bem, misericórdia. Calma lá. Quando a mesa digitalizadora chegar, a gente vai melhorar bastante. Bem feito. Ambos advérbios. Então, letra 4 eu ia falar, na verdade. Vamos para 4 para confirmar que é a letra D. Ela vai se dar mal com U ou mal com E? Mal, por quê? Dar é verbo. Então aqui é mal. Mal. E o aluno foi mal, ou foi mal com ele, ou foi mal com o. Quando alguém vai bem nos exames, é o oposto de quando ele vai mal. Logo, qual que é o oposto de bem? É mal com ele. Logo, mal aqui também. Assim, só para confirmar, letra D. Dado um concurso público, você não vai fazer o que eu fiz após a conclusão da 1 e da 2. Por quê? Porque eu já consegui matar com essas duas. Matou, acabou. Não precisa. Não é uma prova que você vai entregar para um professor de escola, ele vai corrigir e ver quais que tu fez e quais não. Deu para matar? Matou e próximo. Então, 85. As palavras que vêm sublinhadas estão corretamente classificadas, exceto na alternativa. Os que protestam serão presos. Pronome demonstrativo. Está correto. Por que está correto? Porque o os está com sinônimo de aqueles. Aqueles que protestam. Aqueles que protestam serão presos. Então, aqueles é pronome demonstrativo, porque está falando quem é. Logo, a ela está correta, realmente está correta, mas ela quer o excesso. O exceto, não o excesso. Cruzes. Isso implica que não é o gabarito letra A. Então, B. Muitos choravam de alegria. Pronome indefinido. Também está correto, porque muitos, alguns podem decorar que é pronome indefinido, mas eu costumo raciocinar o seguinte: a partir de que eles me dizem, que alguém chega para mim e fala essa frase, muitos choravam de alegria, e eu parar para pensar quantos eram, é uma definição, porque poderiam ter sido 20, poderiam ter sido 20 milhões, 15 mil, 370, não tem como saber, ou seja, uma indefinição. Por isso que pronome é definido, não se sabe quantos foram, quantos choraram de alegria. É indefinido, não tem como saber. Por isso que é um pronome definido. Então, está correto, o que diz na letra B está correto, só que ele quer o exceto na alternativa.
C. Provavelmente seria sua casa. Advérbio de modo. Aí tá complicado, né? Por quê? Não é um modo. É até um advérbio, visto o sufixo mente aqui. Mas moda é complicado. Porque, tipo, o modo é a forma com que se faz alguma coisa. Esse provavelmente está dizendo como que a tal pessoa ali seria eu, né? Porque o irei estar conjugado com o sujeito oculto eu. Eu provavelmente iria à tua casa. Como é a forma que vai ser feita através de provavelmente? Não existe essa ideia, sabe? Não sei nem como explicar a inexistência dessa ideia porque não existe. Não tem como explicar algo que não existe. Então, a letra C também está incorreta. Letra D. Não sabemos se haverá exames. Conjunção integrante. Conjunção integrante, o bizu, master, a dica, a sagacidade é trocar por isso. Trocar o que por isso? A palavra que supostamente é para ser conjunção integrante. Se funcionar e não ficar muito estranho, é conjunção integrante. Por quê? Por que funciona? Porque a conjunção integrante ela liga uma oração a outra. Por isso, integrante, ela integra duas orações. E se colocará uma conjunção no meio. E quem já está um pouco mais avançado sabe que muitas das vezes é uma marca de uma oração subordinada substantiva objetiva direta, que liga o verbo transitivo direto ao seu complemento. E essas deles têm uma necessidade de estarem juntas porque senão não dá sentido. Mas aí já é algo mais complexo que virá à frente. E aqui, ó, trocando o se por isso, manteve o sentido, a conjunção integrante perdeu o sentido ou ficou muito estranho. Não será. Não sabemos isso. Faz sentido a frase não sabemos isso? Faz sentido? Muito provavelmente você já falou isso alguma vez na sua vida. Então, realmente, está correto. É o gabarito? Não é o gabarito. Por quê? Porque ele quer acesso. Agora que eu me liguei, aí ó, falta de atenção. O gabarito é C. Por que é C? Porque aqui é o exceto. Eu não vou nem cortar, só para você ficar ligeiro. Porque isso vai acontecer de novo e ninguém está imune a isso. Provavelmente não é advérbio de modo, ele quer o exceto, letra C. Então, na letra D ela está correta, só que não é o gabarito. Por que não é o gabarito? Porque ele quer o exceto que eu até tinha acabado de esquecer. E, ainda que, conjunção concessiva. Outro bizu para conjunção concessiva, você vai trocar por dane-se. Pode trocar por uma outra palavra lá, mas não é bem-vindo, esta palavra não é bem-vinda aqui no YouTube. Mas ainda que se desculpe, dane-se, não lhe perdoarei. Aí é concessiva. É um pouco complexa essa ideia quando você não entende ela de forma completa, ou seja, a concessão, né? Mas usando o dane-se fica um pouco mais tranquilo. Eu já ia marcar o gabarito letra E, tem 2 gabaritos, mas ela aqui é o errado. Logo, aí tá certo, não é o gabarito. Eu bato na tecla novamente. Cuidado, tenha bastante atenção a não cometer o erro que eu cometi aqui de esquecer do nosso querido excesso aqui. Fechou? Logo, bora para a próxima. 37. Assinale a versão em que houve erro ao se substituir a expressão sublinhada pelo pronome oblíquo. Antecederam a Segunda Guerra, antecederam-lhe. Essas questões aqui você precisa saber da transitividade verbal, porque a transitividade verbal vai te dizer se tu vai precisar de uma preposição, no caso de um verbo transitivo indireto, ou não vai precisar de uma conjunção, de uma preposição, num verbo transitivo direto. Porque, dada a classificação do verbo transitivo indireto, é necessária uma preposição, verbo transitivo indireto. Vai precisar de preposição. Com preposição. Com preposição. E verbo transitivo direto sem preposição. Como é que eu vou lembrar? É bastante fácil lembrar, porque vai trabalhar e vai fazer milhares de questões que vai envolver isso, mas esse indireto implica que você vai passar por alguma coisa antes de chegar no real objeto indireto, né? E no verbo transitivo indireto vai passar por uma preposição, porque tu vai passar indiretamente, né? Não vai direto
Complemento no verbo transitivo direto já vai direto para o objeto direto. Logo, não vai ter nenhuma posição antes. Mas como é que a gente vai usar isso na questão aqui que está a nos desafiar? Se eu tenho um verbo transitivo direto, vou precisar de um complemento, que é o objeto direto, complemento verbal, objeto direto. E não se respeitando essas regras, vai estar errado. É o que ele quer. E eu já vim explicando direto porque o erro já se encontra na letra A. Por quê? Anteceder é verbo transitivo direto. Quem antecede alguma coisa. Ventos antecederam o temporal, por exemplo. Ventos fortes, enfim, antecederam o temporal. Logo, o lhe, ele é a conjugação, ela é a junção, melhor dizendo, de a mais ele ou ela. A ele ou a ela. A ela ou a ele. Logo, antecederam. E também, aqui, ó, é pior ainda, porque tem um M aqui. E é objeto direto, então teria que ser antecederam na. Então aqui não é lhe, mas antecederam na. Porque terminando, não pode, por exemplo, antecederam hífen a. Porque tem a junção do M para ficar um pouco mais bonito. Os gramáticos que dizem saber do que fazem colocaram um N junto, antecederam na. Então, tá errado, é o que ele quer, gabarito letra A. Bora para a próxima? Ainda não, por quê? Vamos bater as outras aí. Iniciando, que inicia alguma coisa, iniciando A, muito perfeito, sem classificação. Vou colocar um certinho, mas o gabarito é letra A, por quê? Porque tá errado, ele quer o E. C, procuraram descrever, quem descreve alguma coisa. Descrever lá. Enfiou L ali, tá errado, não tá errado, porque tu vai suprimir o R, acentuar o E e colocar o L. Tira o L, coloca o L. Junto com o complemento, né, que seria o A aqui. Então pode escrever, por exemplo, colocar descrever a, é descrever lá. É até intuitivo pelo fato de a gente falar a língua, né, português, a gente até meio que sente que está errado se meter um descrever a. Muito estranho. Presenciava, quem presencia alguma coisa. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Presenciou o que? Isso aqui é objeto direto. Presenciava os. Precisa colocar alguma letra? Só o S, né? Porque está no plural. Mas antes não precisa não, porque não termina em R nem em M. Lembrando que M vai colocar N e R vai colocar L. E caracterizaram, aqui tem M, logo vai ter que ter N aqui, está correto. Caracterizavam na. Caracterizaram na. Não é, né? Como ver. E é verbo transitivo direto. Quem caracteriza alguma coisa. Logo, não há preposição. Não precisando, não somente não precisando, como sendo errado. Colocar ali. Então, temos aí mais uma questão complexa. Complexa não, completa. Independente da complexidade, ela está completa. Então, próxima. Não quero me delongar muito, porque senão fica muito chato, muito monótono. Então, vamos lá. Preencha as lacunas das frases abaixo com os respectivos pronomes assinalados, assinalando a opção certa. De repente, deu-lhe um livro para ele ou ela ler. Aqui a questão não foi muito bem elaborada, porque não tem muito que eu concluir, porque pode ser tanto ele como ela. Tudo bem que aqui tem ela, talvez esse ele foi colocado errado ali, mas matando pelas outras dá pra marcar. O problema é se a gente ficar só pela primeira, aí deveria ser anulado. Mas como eu trouxe a questão aqui, eu já fiz ela anteriormente e não tem nenhum problema. De repente, deu um livro para eu ou deu um livro para mim. Para eu é complicado, né? É para mim. Mas como é que eu vou saber? Decorando. Pronto. Mas eu não quero. Então, paciência. É chato, mas é necessário. Nada mais há entre eu e você ou entre mim e você. Que tal? Entre mim e você. Parece, entre a gente sempre fala eu e você, né? Mas o correto é mim e você.
Ah, mas eu decoro e acabou. Não adianta. Não tem muito o que fazer aqui. Ah, sempre houve entendimento. Agora sim. Depois de entre, somente mi, em, mim e ti. Mim. Entre mim e ti. Ah, também decorado. Essa questão é a mais chata que tem, eu acho. Por quê? Porque tem que ir lá pegar aquelas listas lá com 300 e poucos casos e decorar os mais importantes e torcer para não cair. E se cair, caiu o que tu sabe. 5. José, espere. Vou comigo, consigo, com você. Vou com você, né? Vou comigo. O José vai com ele mesmo. Isso é óbvio, né? Coisa mais ridícula. Eu nunca vi alguém ir sem ir junto, né? Dele mesmo. Então, brincadeiras à parte, sai comigo, sai consigo, sai consigo. Já fica A, já fica C e D saindo A, B e E. Aqui, pela primeira e pela segunda não dá pra matar, porque são iguais, mas dá pra matar pela terceira. A terceira é mim, entre mim e você. A quarta é mim. Ah, eu não saberia 3, por exemplo. Mas eu saberia 4. Também daria, porque aqui, ó. Aqui tá diferente. Aí é mais intuitivo. Pra mim, pelo menos, é um pouco mais intuitivo entre mim e ti. Entre eu e ti fica estranho. Pelo menos pra mim. Então, o gabarito aqui sai a quarta é mim. Então sai o D. A D, melhor dizendo. A alternativa D. E resta a letra C. Eu não vou me delongar muito nessa questão, por quê? Porque não tem muito que eu comentar aqui. Pelo menos o meu conhecimento não é grande o suficiente para bolar uma métrica de saber quando que vai usar, sem que seja decorado. Então aqui é com você. Com você. Tá bom? Dúvidas? Só deixar isso nos comentários. Próximo. Marque a frase que não, em maiúsculo, negrito, Arial 15, apresenta erro de regência verbal. Essa é bem direta, também é decoreba, mas é um pouco mais intuitivo, porque a gente acaba usando os verbos mais atenciosamente do que mim contigo, se consigo, com você, e assim sucessivamente e tudo mais. Vamos lá. Não lhe amo mais. Quem ama, ama alguém. Tá correto? Então, ou tá errado? Se você lembrar rapidamente da questão anterior, a gente tem que se atentar novamente à transitividade. Logo, até a questão pede disso, né? Quem ama, ama alguém. Então, isso aqui é o verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, não pode colocar o lhe, porque o lhe é de objeto indireto. Quem ama, por exemplo, não o ou a amo mais. Por que o ou a? Porque vai depender de quem que se fala, né? Se é masculino ou se é feminino. E logo, porém contudo entretanto, lhe está errado. Ele que é o que não apresenta erro. B. Prefiro andar do que ficar parado. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Esse é um vício de linguagem bastante presente na linguagem diária. Prefiro isso do que aquilo. O do que não tá errado. Ridiculamente errado na gramática. Ah, mas eu posso falar? Pode, você é livre. Faz o que faz o que você bem entender. Mas é bom que você já busque falar corretamente, porque aí quando você vier numa questão de regência, você acaba sentindo muita estranheza. É estranho falar errado depois que você acostumou ao certo. Eu, eu acho que um dos melhores exemplos que eu posso dar é o verbo implicar, porque existem duas exigências possíveis. Implica de, por exemplo, gerar consequência é transitivo direto. Implicou multa. Já o implicar com preposição em é de se dedicar. Os advogados implicaram-se no caso, em o caso, né? Então, por isso que ou talvez os advogados se implicaram em resolver o problema, os mecânicos se implicaram em consertar o carro. Eles foram lá e se dedicaram, botaram energia, vibraram lá na resolução daquele problema. Então aqui não está correto, por quê? Porque deveria ser A. Prefiro andar a ficar parado. Ah, mas em toda situação?
que tiver o verbo preferir, sim, prefiro ir à lagoa do que ir à praia. Está correto? Não, prefiro ir à lagoa a ir à praia. Ah, tá. Então, fechou. C. A verdade é que eu lhe quero muito. Esse é um caso um tanto quanto diferente do verbo querer. Não é de querer, de almejar, por exemplo, eu quero ter um carro. Mas sim do verbo de gostar, ter afeto. Por exemplo, a avó queria muito a neta. Não é que ela queria ter a neta, né? Ela gostava da neta, amava a neta, tinha carinho pela neta. E nesse cenário vai ser verbo transitivo indireto. Por exemplo, a avó queria. Nossa, esqueci do i. Parabéns pra mim. Quera não, queria. Queria. A com crase, por quê? Porque uma vem do verbo quererá, mais artigo da neta, artigo definido. Se bem que eu vou trocar por queria ao neto, porque aparece a e o, mas já ficou também um exemplo da crase aqui, ó. Ao, vou escrever de novo porque parece tudo menos um a e o. Ao neto, queria ao neto. Isso aqui vai ser quererá, ele vai ser de afeto. Afeto. Significa afeto? Não, mas tem ideia de tipo amar, gostar, querer e tal. Afeto. Vou botar entre aspas aqui, tudo mais. Quando for esse cenário, vai ser verbo transitivo indireto. Tá, e o que tem a ver com a letra alternativa C? Tudo, porque tá ali o lhe. Ele é marca a ele, a ela e tudo mais. Logo, gabarito letra C, porque vai ser ideia de verbo transitivo indireto. Mas o verbo querer é transitivo direto. Querer era, mas querer a alguém não é. Sinto muito. Não gosto de português também. Não irei onde me mandaste. Quem vai, vai a. Então não é onde, mas aonde você. Então essa é a diferença entre onde e aonde. Exatamente. Quando tiver verbo transitivo direto, preposição mais onde, adivinha o que vai formar? Aonde. Aonde. E quando for só onde, é só onde, eu não preciso nem botar. Vou botar onde, fletinha onde, aí não dá, né? Deixa eu botar um maisinho aqui, fica melhor escrito. Então, D tá fora também. E, sempre lhe vejo no mesmo aqui. Ver alguém, então não é ver se lhe. E até, bom, agora me flagrei aqui, quem já tá safo na colocação pronominal, elas estão todas corretas, né? Graças a Deus, se a questão não bota correta. Aqui é onde verbo de negação. O pronome oblíquo é atraído pela palavra negativa. Aqui também, ó, no advérbio. Logo, o lhe também é puxado. Foi os dois casos aqui que passei rapidamente, mas não vem a questão, só uma formação extra. E aqui o lhe ele está errado, visto que é um verbo ver é transitivo direto e lhe é complemento de verbo transitivo indireto. Então, próximo. Novamente, dúvidas? Larga aí no comentário. 94. 94 é uma das questões mais difíceis que podem cair em prova, que é conjugação de verbo. Por quê? Ou tu sabe, ou tu não sabe. Mas decorar. Não tem como decorar todos os verbos. Você pode realmente se acostumar a conjugar os verbos de forma a se atentar, né, mais facilmente a qual que vai ser. E com cautela e também entender que isso é difícil para um, é difícil para todo mundo. Essas questões elas não são fáceis, ainda mais que não cai que verbo fácil, sabe? Comer, eu comi, ele comeu, eles comeram. Cai rever, revir, revisse, revesse, reveria e assim, né, aumenta a complexidade. Então vamos lá. Se você revir ou rever, vai ser revir. Porque se ele revir, quando ele revir, é futuro
do subjuntivo. Quando ele revir, será o gabarito. Meu filho, alguma coisa, seja mais cauteloso. Meu filho é um vocativo aqui, né? Tá chamando a atenção do filho. E é ele, né? O filho é a segunda pessoa. Logo, vai cobrar a conjugação do verbo ser, né? Aqui, ó, se, seja, se e seja, sejai. Em uma breve pesquisa eu não encontrei qual que venha a ser a conjugação do sejai. Eu acho que sejai não existe. Se eu também não vi. Talvez exista, eu pesquisei rapidamente, mas muito estranho. Se mais cauteloso? Até pode ser, mas aqui não vai ser porque o correto é seja. Você seja mais cauteloso. Eu quero que você seja mais cauteloso. Seja mais cauteloso na próxima vez. Aí a gabarito é letra D. Mas explica melhor. Eu não tenho muito o que dizer, sendo bem sincero. Não sei muito o que dizer. Porque tu tem que olhar o sujeito, olhar o tempo e vai ser um verbo de conjugação específica para aquele tempo. E se eu não souber? Barro. Chuta na mais provável. Então, próximo. Em todos os versos, o pronome sublinhado está corretamente classificado, exceto em estavam todos dormindo, estavam todos deitados, dormindo profundamente. Demonstrativo. Não tem muito como manter nessa letra A, né? Porque demonstrativo é aquele, aquela, aqueles. Então, todos é pronome definido e não demonstrativo. Mesma história, todos quantos? 10, 15, 200, 1 milhão, 8 trilhões? Não tem como saber. Então aqui é indefinido. Indefinido. Que letra mais feia? Exatamente. Já estou buscando resolver isso através de uma mesa digitalizadora. Mas enquanto ela não vem, a missão será cumprida desta forma. Por enquanto, agora pelo momento, não é com isso aí. B. Ela, a vida, a respondeu com sua presença viva, exceto. Aqui, exceto já está aqui o gabarito, mas vamos manter. Letra B. É possessivo? Sim. Sua. Aliás, um conhecimento extra. Sua é uma das cenários que se pode usar crase facultativa. Na presença de pronome possessivo feminino, a crase é facultativa. O que é facultativa? Você pode escolher entre usar e não usar. Por exemplo, chega lá na questão da prova, qual cenário alternativo em que há a ocorrência de crase facultativo, ou o caso facultativo da crase. Esse 3, que é o pronome possessivo sua, nome próprio feminino, tipo Lívia, Bruna, aí vai poder usar. E depois a preposição até. A preposição até é a única que aceita a crase após ela. Logo, ela é facultativa. Você pode ou não pode usar. Fica da vontade de quem escolhe. Estou com azul para vermelho. Tá certo, mas não é gabarito. Severino é retirante. Deixa agora que lhe diga. Esse lhe é um pronome pessoal? É um pronome pessoal do caso oblíquo. Existem pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Tem átonos e tônicos, né? Para os oblíquos. Mas como é que eu vou saber o que é oblíquo e o que é reto? Decoro os retos, os pronomes pessoais do caso reto. O resto é oblíquo. Quais que são retos? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Acabou. É o que a gente nasceu sabendo, vamos dizer assim, né? Então, pronome pessoal está correto, é pronome pessoal, só que não é gabarito porque ele quer o exceto. D. Há uma água clara, a qual cai. Que cai. Pronome relativo, perfeito. Que troca o que por a qual. Essa é a letra D. Onde estava o teu telefone? Ninguém. Pronome definido. Soube. Pronome definido ali, correto. Mas ninguém, não dá para usar aquela ideia de grupo de pessoas, eu não sei quantos teriam. Até que dá, tipo, tinha 340 pessoas, ou 25 pessoas, ninguém soube, ninguém fez, ninguém soube. Mas de quantas pessoas ninguém soube? Tipo, é um cenário completamente diferente. De 2 ninguém saber e de 25 mil ninguém saber. Aí eu penso assim também. Na dúvida, decora que ninguém é indefinido e acabou. 95, letra A. Próximo. Eu tenho uma amiga que certa vez, a palavra sublinhada é advérbio de tempo.
pronome adjetivo indefinido, pronome adjetivos relativos, pronome substantivo indefinido, pronome adjetivo demonstrativo. Meu Deus, pronome adjetivo, pronome substantivo, meu, que isso, socorro. Vamos lá, rapidamente, mas também de forma sucinta. Tem uma distinção entre pronome adjetivo e substantivo. O adjetivo, ele está junto de um nome, ele vamos dizer assim, ele acompanha um nome. Aqui, ó, adjetivo, pronome adjetivo, 2 pontos, adjetivo, acompanha um nome, ponto. E pronome substantivo, o bizu vai ficar ligado no S, como assim no S. Substantivo, ele substitui, para uma abreviação, 2 pontos, substitui, tu vai ter, por exemplo, tu vai ter algo que foi dito e depois ele vai ser retomado por um pronome. Não entendi. Augusto estuda muito, ponto. Ele estuda todo dia. Esse ele estuda todo dia, ou ele estuda muito, esse ele é um pronome, né? Eu, tu, ele, pronome o pessoal do caso reto. E ele também é classificado como substantivo, porque ele está substituindo Augusto. Então, substitui um nome. Tá aqui o bizu. Como é que eu vou lembrar? A de acompanha e S de quê? De salafrário? Não, de substitui. Acabou. Bora. Advérbio de tempo. Não é advérbio de tempo. Por quê? Porque não traz essa ideia durante a construção da frase. Mas certa vez é um tempo passado. Pois é, mas o quanto? Como assim o quanto? O quão passado é? A ideia não é de tempo, mas de indefinição de período. Diabo é isso. Por exemplo, ontem. Ontem é tempo. É definido. Foi ontem. Amanhã, tempo. Hoje, tempo. Então, agora não vai ser um advérbio de tempo, mas sim pronome adjetivo indefinido. Mas não é substantivo? Não tem como? Por quê? Porque não está substituindo nada. Está substituindo amiga. Ou eu estou em dúvida se está ou não. Você pega o que supostamente está sendo substituído e coloca, vamos dizer assim, desfazendo essa substituição. Voltando à frase lá do Augusto. Augusto estuda muito. Augusto estuda todos os dias. O Augusto estuda todos os dias, todo o tempo todo. De domingo a domingo. Augusto estuda todos os dias. Ele estuda muito. Muito diferente. Vamos pegar uma padronizar então. Augusto estuda muito e Augusto estuda todos os dias. Esse Augusto ele pode ser substituído por ele. Augusto estuda muito e ele estuda todos os dias. Logo, ele e Augusto é equivalente. Um substitui o outro. Aqui, por exemplo, não existe essa possibilidade. Não dá para substituir por nada. Tem uma amiga que amiga vez. Aí já cai por terra o fato de estar substituindo a amiga aqui. Então, não é substantivo. Sai aqui. É relativo? Lógico que não, porque é os quais, o cujo, que, onde, não tem como. E na dúvida substitui por a qual, né? Que, a qual, a vez, nada a ver. Demonstrativo, muito menos, né? Aquele, aquela, aqueles, aquelas. Sobra o quê? Letra B, de bucéfalo. Então, B neles. Próximo. 99. Assinale a opção em que a palavra só não se classifica como em só os pretos faziam as compras para o jantar ou andavam no ganho. Os pretos só queriam passar pela cidade. Espera aí, vamos com calma. Esse só ali no enunciado, qual que é classifica como? Só os pretos. Somente os pretos. Logo, substituindo por somente, o somente, mente, sufixo, marca de o que? Advérbio. Somente. Escrever um pouco maior aí fica um pouco mais legível.
Advérbio, né? Advérbio. Logo, podemos então seguir para a questão. O preto somente queria passar pela cidade. O preto só queria passar pela cidade. O preto somente queria passar pela cidade. Mesma coisa, advérbio. Não somente é advérbio, como é o mesmo advérbio. Desejávamos só que os pretos ficassem concentrados. Somente desejávamos. Mesma coisa. É o mesmo advérbio, inclusive. Os pretos viviam somente para jantar ou para dormir. Só para jantar ou para dormir. Também, mesma coisa. Não vai ser gabarito. Não se classifica como. Logo, não pode ser letra C. Só haviam pretos na cidade de São Luís do Maranhão. Somente havia pretos. Ah, somente haviam? Não, porque o verbo haver está no sentido de existir. Quando ele estiver no sentido de existir, ele é impessoal. E isso significa o quê? Que ele não varia em número. Ou seja, não vai para o plural. Não existe só havia um preto. Só havia pretos. E se fosse existir? Aí sim, só existiam pretos. Por quê? Porque só o havia que tem essa classificação toda só para ele, assim, toda exclusiva. Então, somente havia pretos. O preto irá só, apesar do calor. Aqui é sozinho. Logo, não pode ser. Esse é o gabarito. Então, retornando, acabei recebendo uma ligação aqui. Fica a dica. Coloque no modo avião. O preto irá sozinho, apesar do calor. E sozinho não é advérbio, mas sim adjetivo. Se bem que pode ser classificado como advérbio de modo. Ele irá solito, sozinho. Mas é o que se diferencia, porque A, B, C, D e E. A, B, C, D tem advérbio igual, né? Só não se classifica como em. Agora, pensando melhor, é tudo advérbio nas alternativas, só que ele quer só a que não se classifica exatamente como que está no enunciado. Ele é somente advérbio que tem a ideia de exclusividade, né? E ali na letra E, ele é um advérbio de modo, né? Ele irá sozinho. Como que ele vai? De que modo? De que forma? Sozinho. Então, esse aqui é um advérbio de modo. Modo. E o que não é de fato, que nem o somente, que é um advérbio de que tem a ideia de exclusão, né? Vai somente uma parte. Próximo. Sem. Em. A folha permanece meio escrita. Meio é advérbio, numeral, substantivo, pronome definido, adjetivo. Meio não pode ser adjetivo, né? Porque aí, tipo, tô meio cansado. Não existe isso. Ainda mais que nessa ideia aqui, ele quer dizer que ela tá meio escrita, vem no sentido de que ela tá tipo, não tá completamente escrita, não tá sem nada. Sabe aquela ideia de que tô meio cansado? Tô meio doente. É a ideia de tô meio escrita. A folha tá meio escrita, assim, meio rabiscada, meio suja. Isso vai ser classificado como um advérbio. Principalmente que não vai variar. E advérbio é invariável. Numeral não pode ser, porque não é ideia de metade. Ele não quer dizer que ela está escrita até a metade, mas sim que ela está tipo, meio escrita. Por exemplo, ela está suja, está meio rabiscada, meio desenhada, enfim. Substantivo não vai ser, porque, por exemplo, não tem nada que é substantiva e meio não é substantivo por si só. Então, pronome definido também não, por aquela ideia de todos, nenhum, ninguém, muitos. Não vem a esse cenário aqui. E adjetivo também não, porque, por exemplo, eu meio, tu meio, como assim? Não, ele é meio, não faz sentido, não é adjetivo também não. Logo, advérbio.
Geralmente é uma questão simples, mas geralmente é advérbio nessas situações. Ela tá meio triste. Ou, por exemplo, ela tá meio triste. Ela está meio ou meia triste. Se tu falar meia triste, ela tá triste pela metade, ou seja, do umbigo para baixo ela tá triste, do umbigo para cima ela tá feliz. Isso é um ridículo, é um erro de português primário. Então é meio triste. Por quê? Porque é um advérbio. Triste ou não? Triste. Sabe nem escrever? Não, foi um erro aí. Triste. Pronto. Advérbio também. Por que eu sei que é advérbio? Porque não vai variar. Não pode botar meia, meios triste. Ela tá meios triste. Eles estão meios tristes. Coisa mais ridícula. Eles estão meio tristes. Meio tristes, né? Então, próximo. Assinar a única opção cuja lacuna se preenche com a preposição entre parênteses. Muito provavelmente, dada uma preposição, será uma questão de concordância verbal. Trouxe os livros que precisamos. Quem precisa de alguma coisa. Então, trouxe os livros de que precisamos. Perfeito. Gabarito, letra A. Reto e direto, sem choro, sem enrolação. De que precisamos. Agora, vamos matar o resto. Trouxe os livros que precisamos ler. Ah, então é que de que precisamos ler. Não, quem precisa de alguma coisa. Precisamos ler. Trouxe os livros que precisamos ler. Entendeu? A conjugação vai ser o próprio ler ali. Trouxe os livros que eu me revoltei. Quem se revolta contra alguma coisa. Contra os quais eu me revoltei. D. Trouxe os livros que nós discutimos bastante. Essa é outro vício de linguagem. Quem discute alguma coisa, ou discute alguma coisa com alguém. Logo, o discutir ou ele é transitivo direto, ou ele é transitivo direto indireto. E isso implica erro nesta alternativa D. Trouxe os livros que nós discutimos bastante. Eles discutiram os livros, entendeu? Trouxe os livros que nós discutimos bastante. Não pode dizer trouxe os livros sobre que nós discutimos bastante. Muito estranho até, inclusive. Então, errado. Trouxe os livros que não se deve prescindir. Que não se deve prescindir. Trouxe os livros... o prescindir, se eu não estou equivocado, é verbo transitivo direto. Prescindir alguma coisa. Trouxe os livros que não se deve prescindir. Então, não pode ser A, porque daí seria verbo transitivo indireto. Logo, gabarito, letra A, de Australopithecus. Então, próximo. 108. Assinar a opção em que completa corretamente a lacuna da frase. Agora, publico. Ah, deveria ter acento. Não, porque é o verbo publicar, conjugado no presente perfeito do modo indicativo, da primeira pessoa do singular, né? Eu publico as poesias. Agora publica as poesias, alguma coisa que dê o nome de primeiros cantos. Aí as possibilidades são as quais, aqui. Aqui com crase e aqui sem crase. Agora publico as poesias. Quem dá nome quem dá alguma coisa a alguém, né? Dê o nome, aqui vai ser verbo transitivo, direto, indireto. Vai ficar apertado aqui, mas vai caber. Transitivo, direto, indireto. Por quê? Porque dei um nome, objeto direto, a alguém, né? As poesias eu dei o nome de primeiros cantos. Agora publica as poesias as quais dei o nome. A que deu o nome? Não, por quê? As poesias. As que deu o nome? Não, aí vai virar as quais. Mas tem letra C, precisa do acento crase aqui. Por quê? A mais as. As que deu o nome de primeiros cantos. Gabarito, letra A. É isso? Lembrando, eu não sou formado em nada e isso pode implicar que eu erro. Se você então aí viu algum tipo de erro, algum erro grotesco, às vezes o fato de estar aqui gravando, pensando, buscando explicar, a gente comete alguns erros um tanto quanto primários algumas vezes.
Se isso acontecer, comenta aqui embaixo, a gente vai corrigir, vai tirar a questão, sei lá como eu vou fazer isso. Mas se tiver vontade, comente. Novamente, peço sua inscrição, peço seu like e bora pra cima. Fique atento aí para as próximas questões. O objetivo aqui do canal é exatamente isso, pegar a questão, resolver e poder agregar a preparação de todo mundo, assim como a minha, que é a que vocês falam. Então é isso. Até a próxima. Vamos que vamos. Fé na missão.